a gente percebeu que um carro de 40 mil, por exemplo, saía mais de 80 financiado. Então, ao invés de investir em um financiamento, a gente iria dar um lance no consórcio para poder fazer essa contemplação e conseguir conquistar o veículo pelo valor que ele vale mesmo. Eu sou a Letícia, tenho 22 anos e fui contemplada no consórcio de veículos. Desde muito nova eu sempre tive interesse em educação financeira, então quando eu comecei a trabalhar aos 18 anos eu comecei a guardar dinheiro sem ter um fim específico para ele. Naquela época eu pensava que poderia ser para pagar a faculdade, para comprar um carro, enfim, para fazer uma viagem, mas eu não tinha nada muito específico para a ocasião, então só fui guardando dinheiro. Nesse meio tempo eu conheci o consórcio, que foi um produto que me deixou bastante curiosa, porque eu percebi que ele oferecia várias vantagens, mas como eu não tinha nada em mente, eu acabei deixando ele para lá, até que um dia eu fiquei com a vontade de ter um carro, né? Aos 18 anos eu fiz também a minha carteira de motorista, mas na minha casa a gente é em 4 pessoas, então só tinha um carro para todo mundo, e foi surgindo essa vontade, então eu comprei o meu primeiro consórcio e fiquei pagando ele durante um tempo, até que aí de fato surgiu a necessidade de ter um carro só para mim, porque como era só um carro para 4 pessoas, aconteciam ocasiões que não tinha carro para todo mundo, logicamente. Então eu comprei, eu peguei o dinheiro que eu estava guardando e ofertei um lance, e aí eu fui contemplada no consórcio. Sim, o consórcio super me ajudou. As parcelas, elas são flexíveis, né? Elas cabem no bolso e elas couberam no meu. Então eu fiz um plano que pra mim era super adequado. Eu era super jovem quando eu fiz o consórcio, eu tinha 19 anos e conseguia pagar uma parcela que era super tranquila pra mim. E também consegui comprar o meu primeiro carro aos 21 anos com o consórcio Ademicon. Então, eu consegui fazer com que o consórcio coubesse no meu bolso, e hoje eu tenho um carro que foi conquistado por meio dele, que provavelmente eu não conseguiria sem ele. Quando eu comecei a pesquisar sobre os valores dos veículos e tudo, cheguei até em pensar em outras opções de financiamento, e eram valores absurdos, algo que eu não conseguiria pagar, e o consórcio me proporcionou isso. Eu fiquei muito animada, eu já tinha uma expectativa muito alta porque eu ofertei lance, mas o lance a gente sabe que nem sempre ele é contemplado, e eu queria muito, mas muito mesmo, comprar o carro, porque como eu já estava oferecendo lance, eu sabia que a contemplação podia vir a qualquer momento, então a gente cria uma expectativa. E eu lembro muito bem do dia, eu estava trabalhando, era de manhã cedo, e aí eu recebi a notícia de que eu tinha sido contemplada. Na mesma semana eu já saí para escolher o modelo do carro e, enfim, daí já comuniquei a administradora sobre o carro que eu tinha escolhido. O processo também foi super rápido, a administradora foi muito boa no suporte, e pouco tempo depois eu já estava de carro. Depois que eu conheci de fato o que o consórcio pode oferecer, eu fiquei ainda mais interessada em comprar outros também como forma de investimento. Hoje a gente pode dizer que o consórcio ele tem o boleto do bem, então eu quero comprar outros para ter, né? Aí depois eu decido se eu vou comprar um imóvel, o que também é uma vontade minha, e eu sei que hoje a gente tem vários segmentos, então eu quero sim comprar outros consórcios. O meu momento com a Ademicon é de realização. Um carro, para mim, na idade que eu tenho, é algo que eu realmente quis muito e que eu jamais imaginei que eu conseguiria. Quando eu comprei meu consórcio, eu não tinha pressa para comprar o carro, mas como o carro lá na minha casa era para 4 pessoas, eu acabei usando ele 3 sábados seguidos. E o meu pai ficou muito descontente com isso e decidiu que eu precisava de fato de um carro. E aí, logo após um desses sábados, no domingo, a gente foi até uma feira dar uma olhada nos carros que tinham para fazer um financiamento, já que o consórcio ainda estava em andamento. E aí a gente chegou na feira e a gente percebeu que um carro de 40 mil, por exemplo, saía mais de 80 financiado. Então, depois disso, obviamente, a gente saiu muito chateado da loja e a gente decidiu que, ao invés de investir em um financiamento,
a gente iria dar um lance no consórcio para poder fazer essa contemplação e conseguir conquistar o veículo pelo valor que ele vale mesmo, ou seja, um carro de 40 mil por 40 mil.